Hoje eu recebo um cara que eu tenho a honra de chamar de amigo, sócio e mentor. Não haveria melhor pessoa para eu convidar para esse episódio de hoje, em que completamos 1 ano de Lugar de Potência, já que ele é símbolo de potência por onde passa. Esse carioca, com a sua forma visionária, ajudou a revolucionar a maneira de treinar e desenvolver times de alta performance e se consagrou como o técnico mais vitorioso, além de ganhar uma profunda admiração de todos por agir como um verdadeiro coach, alguém que desperta o melhor em cada pessoa que ele tem contato. Mas o que o currículo dele não conta e as imagens de TV não mostram é que essa busca por alta performance vem acompanhado de uma sensibilidade fantástica em todos os papéis que ele desempenha na vida, seja como técnico, investidor, professor, pai e amigo. Bernardinho, ou melhor, Coach B, que honra ter você hoje comigo. Pô, Barça, obrigado pelo convite. Pô, ainda bem que eu vim numa data especial de 1 ano. Eu tô aí pra gente casar a agenda e estar aqui no Lugar de Potência. Para mim, assim, é uma honra de verdade, né? Essa relação que a gente desenvolveu ao longo desses um curto espaço de tempo, de poucos anos, a gente está aí com essas parcerias todas, mas parceria de vida, parceria de ideal, né? E essa coisa, você falou uma coisa bacana de transformação de vidas, é o que a gente talvez em conjunto, na nossa pequena proporção, esteja querendo e tentando fazer. Fantástico. E esse é o objetivo hoje. Vamos decupar tudo que a gente tem aí feito, do que a gente acredita. E Bernardinho, você já era disciplinado desde criança? Você já era daquelas crianças que era o primeiro a chegar, o último a sair? De onde vem essa garra, essa disciplina? Assim, eu sempre fui um cara que, quando eu me envolvi em algo, eu queria fazer da melhor maneira possível. Eu não tinha muito talento para as coisas, mesmo para o esporte. Não era um cara que tinha um jeito para fazer, não tinha aquele dom no toque da bola ou no dom de nadar, como meu irmão tinha. Não, o meu era vontade mesmo, era querer fazer bem feito. Vamos fazer bem feito, fazer da melhor maneira que eu posso fazer. Nunca fui um cara muito organizado, não fui um cara disciplinado assim, disse, olha, chegar cedo, vou chegar cedo. Ficar um pouco mais, vou ficar um pouco mais. Então eu sempre tive isso no sentido de poder realmente realizar. Eu, quando me propunha alguma coisa, eu queria fazer. Eu me frustrava muito quando eu via que tinha condições de fazer alguma coisa melhor e aquilo não acontecia. Desde garoto, uma nota baixa daquilo que era possível me incomodava tremendamente, né? Então isso servia para a escola, servia para os esportes, né? Eu sofria demais nas derrotas, o que é natural, mas ter esporte na minha vida foi muito importante para aprender a lidar, né, com essas questões, que depois na vida você vai lidar constantemente com isso. Então, de uma certa maneira, sempre foi um pouco uma dessas características. Inclusive, meu primeiro treinador viu um pouco. Quando ele me elege como capitão, foi uma eleição dele, me coloca como tal, ele viu algumas características daquele cara que instigava as pessoas, que dava um pouco o exemplo, dizia, vamos. E não era o melhor jogador, mas que tentava fazer a coisa acontecer. E essa referência do trabalho duro, de buscar, era uma referência que você trouxe do seu pai? Tinha alguém da família ou algum amigo? Quem que despertou isso em você? Eu acho que meu avô paterno tinha essa coisa do, sabe, disciplina, né, tal, né, uma mulher firme para frente, tal, peito, corpo ereto, ombros e tal. Ele tinha essa coisa de, pela manhã, ele fazia lá a atividade dele. Teve uma história muito bonita de ele trabalhando com um jovem, né, em grandes condições, embora viesse de uma família boa, mas uma criação muito dura, foi trabalhar no censo, no recenseamento, no interior da Bahia, no lombo de burro lá, correndo atrás, e pegou tuberculose. Naquela época, não sei lá que anos, na década de talvez 40, uma coisa meio complicada. E ele se internou sozinho na serra, lá numa dessas clínicas para curar tal tuberculose, ficou lá sozinho aos 20 anos, 19 anos de idade, se curou daquela tuberculose e foi, enfim, prosseguindo na sua carreira profissional de muita luta, passo a passo, até que se tornou ministro do Supremo Tribunal Militar. Conquistou muitas coisas através mesmo do trabalho, da dedicação, da disciplina. Meu pai foi um pouco por ali, quando meus avós, sem nenhuma condição, mandam ele para a Europa, filho único, talvez só tenham conseguido por isso, falavam uma vez por ano com ele, falavam. Meu pai tinha que ir num consulado, lá naqueles telefones e tal, vai falar com meus avós. E em 4 anos viram meu pai uma vez só. Mas você vai para conseguir algo, né? Educação, foi para estudar na Inglaterra, e depois rodou 1 ano Europa, França e Alemanha principalmente, estudar. Aí ele falou que eu não podia falhar com meus pais. Eles deram tudo que eles não tinham condições para que eu pudesse ter sucesso, ser bem-sucedido a partir do processo de educação. Isso para mim foi muito forte, como uma imagem, sabe, de trabalho, de dedicação, de entrega, para tentar desenvolver um potencial, para tentar realmente realizar coisas. E falando em formação, você se formou em economia, estagiou num grande banco de investimentos.
Como foi essa experiência? Na época, você já era algo protocolar na época de formando, ou em algum momento você se imaginou no mundo corporativo e falou, não, o esporte já deu, agora é mundo corporativo? Eu tive, assim, o meu sentimento aqui era todo voltado para o esporte, embora eu fosse um bom aluno, tanto que eu fui escolhido para esse estágio no banco de investimentos por um professor, onde era Resende, um dos pais do Plano Real, por umas notas que eu tinha na matéria dele, moeda e bancos. Né? E eu jamais imaginei que fosse ser o escolhido, era um só, em toda a universidade, toda a faculdade na PUC, no Rio de Janeiro, num belo curso de economia da PUC, e acabei sendo escolhido. E fui lá, né, também para testar isso. E ele um dia, meses depois, me perguntou, mas você realmente quer? Né? Porque ele sentia que eu estava ali dedicado, mas... Tinha um coração ali pro esporte. Faltava um pouco, talvez, do coração naquilo ali. Né? E foi a primeira vez que alguém me fez essa pergunta, é isso mesmo que você quer ou é o esporte que você quer? E aí eu já tinha, logo depois, alguns empreendimentos e tal, até que veio o convite para ir para a Itália, onde a pergunta que veio junto com aquele convite foi o seguinte, seria possível viver da minha paixão? Abandonar tudo, vou tentar viver da minha paixão, que era o esporte. E eu nem sabia, não era treinador, quer dizer, eu fui tentar. Né? E ali talvez tenha, hoje, né, bem mais velho, eu vejo a mensagem do meu pai, né, que ficou muito forte hoje, refletindo sobre ele. Né, perdi o meu pai há pouco mais de um mês atrás, então muitas reflexões, mas muitas lições. Ele me disse o seguinte, minha mãe foi desesperada quando eu fui comunicar que eu ia largar tudo aquilo que eu estava construindo aqui no Brasil para ir para a Itália. Um banco de investimento, aquele sonho de consumo. Aquela coisa de você ficar rico, vai fazer e tal. E estava muito longe disso ainda, mas o caminho era um pouco por aí, porque todos eles ficaram muito bem-sucedidos. Né? E aí eu falei que queria, ela ficou obviamente muito preocupada, quase desesperada, mas o meu pai olhou para mim e me perguntou, esse que você gosta? Esse que você quer? Eu falei, pai, eu quero muito tentar, eu quero mesmo. Ele falou, vai e faz bem feito. E só volta quando der certo. Aquele só volta quando der certo, quando a gente fala assim, dá certo, um frio na barriga. Cara, mas se não der certo, não posso voltar? É claro que eu poderia. Mas ele mandou um recado muito, muito interessante, hoje refletindo sobre isso. Olha, não constrói um plano B. Do tipo, olha, qualquer dificuldade eu volto. Meus pais estão ali, meu pai tem condições, eu volto para casa. Não. Na dificuldade você fica, você tenta mais. E vai ter mais dificuldade, você tenta de novo. Claro que você tem você não vai morrer afogado. Você vai nadar até quando você puder. Essa coisa de você já não ter um plano B, que é aquele plano B que te traz conforto. Colocamos uma meta X. A meta diamante, mas tem uma meta ouro que a gente pode, que também é legal. Na primeira dificuldade você fala, não, olha aqui, a ouro satisfaz, sabe? Isso é muito comum. As pessoas têm aquela... Né, e eu falo de, sei lá, quase 30 anos atrás. Ele me disse exatamente isso. Vai e faz bem feito, só volta quando der certo. Como quem diz, você vai tentar até o último instante. E a mensagem era exatamente essa. Não cria um planozinho aqui do tipo, na primeira eu escapo para cá e está tudo certo também. Você sabe que é muito legal escutar você falando isso, porque isso acabou de me remeter quando eu fui entrevistado para entrar na Michael Page há 16 anos quase. Porque eu me lembro naquela época, um jovem nerd, tímido, então eu não tinha todas as habilidades ali, o que normalmente as pessoas que estavam sendo contratadas. Aliás, eu brinco que se tivesse um bolão naquela época de quem seria o CEO lá na frente, acho que eu seria a aposta que mais pagaria, porque eu era o menos provável. Mas teve um ponto que depois ele me falou, o CEO que me contratou na época, o Paulo, ele falou assim, Bas, eu gostei da tua resposta. Ele me perguntou assim... O que você vai fazer se você largar a tua carreira técnica para vir ser headhunter e se der errado? Porque a área técnica muda tão rápido que você, 2 anos fora, você já vai estar muito desatualizado. E aí eu falei para ele, assim, olha, Paulo, eu aprendi com meu avô uma história que eu guardo comigo, que eu não me lembro exatamente que povo que estava guerrando com o outro, mas eles chegaram ali com 1.000, 2.000 soldados na praia. E a hora que eles chegaram ali na praia, eles viram que... o outro exército tinha mais de 10.000 pessoas. E a primeira coisa que o general fez foi, na hora que ele observou que o pessoal chegou lá e colocou os barcos, eles já deixaram os barcos meio amarrados para ser fácil a saída se precisasse escapar. E aí ele deu a ordem, queime os barcos. Isso aí. E isso para mim é um negócio que eu sempre levei comigo referência. Então toda mudança importante eu falo assim, peraí, queima o barco. Queima o barco ou faz dar certo ou faz dar certo. E essa história, da forma como ela é contada, é muito positivo, que aquele exército de 1.000, 2.000 ganhou do exército de 10.000 pessoas. Isso me remeteu muito isso que você está me contando. Você sabe que você fala isso e fica pensando nos
na trajetória, né? Porque muitas vezes vamos estar em bifurcações como essa, sim e não, mas pô, dá para eu voltar, porque eu tenho mais conforto aqui, mas eu quero, né? Até que ponto, né? No caso das seleção, vôlei e tal, como é que é let go? Como é que é deixar isso e aí você realmente ir se aventurar em áreas diversas que tem, obviamente, onde eu trago uma experiência, onde eu tenho que aprender, onde eu tenho que me desafiar permanentemente, etc e tal. Mas ainda tem uma paixão pelo aquele processo. No Abandeira eu continuo treinando um time, porque eu gosto desse processo. Ele é um laboratório de vida para mim. Novas gerações chegam, então eu tenho que me testar permanentemente, eu tenho que estar me desenvolvendo como líder de uma nova geração, de um novo público que chega demandando, né, os meus serviços, digamos assim, como um diretor de RH, porque no final de contas eu trabalho com o quê? Gente, cultura, treinamento. Tudo área de pessoas da empresa, né? Meu trabalho é exatamente isso. Você para e olha, o que a gente faz? Treinamento, desenvolvimento de cultura, time, capacitação de pessoas, é só área de E eu acho legal essa diversidade, porque, poxa, você treinou homens e mulheres, gerações diferentes, atletas de outros países. Como perceber que a receita de um grupo talvez não funciona para outro grupo? Uma coisa é certa, a receita de um grupo não funciona para outro grupo. Às vezes vai dizendo isso, né? Porque não existe Raramente! Raramente. Você adapta um pouquinho mais ou menos. Às vezes a adaptação tem que ser ainda mais radical, né? Mas você tem alguns pilares, mas não tem receita de bolo. Quando entra o elemento gente, né, nessa equação, não tem não tem ciência exata que determine. É conhecimento, é empatia, é conexão, né? Então é você tentar entender quais são as chaves que movem aqui. E às vezes também nem essa questão de gênero. É claro que você tem características de um grupo feminino, características de um grupo masculino, mas é gente, é muito individual, embora seja uma atividade coletiva, né? Tem muito do individual. Como é que eu vou conseguir que aquela pessoa consiga? E o bacana que você falou é ter a oportunidade de treinar com jogadoras, principalmente jogadoras, no caso dos clubes, porque em seleções eu não trabalho com estrangeiros. Pela primeira vez, a seleção brasileira tem um cubano, mas foi após a minha gestão que o Leal foi naturalizado, né, o cubano que joga pelo Brasil. Então eu não tive oportunidade com homens, mas com mulher. Treinei lá fora quando comecei minha carreira, né, e tive essa pequena experiência também na França. Mas no feminino, ao longo dos anos, trabalhei com americanas, trabalhei com uma sérvia, mas ela é bósnia de nascimento, mas como tal ela se tornou sérvia porque era um país onde ela tinha mais possibilidades esportivas, né? Canadense. A canadense me disse uma coisa uma vez sobre a questão da cultura e da forma de relacionar humana do Canadá. O Canadá é um país frio, né? Frio e amplo, pouca densidade populacional, né? E ela diz o seguinte: aqui no Brasil tudo toque, abraço, proximidade, e nós, Rio, tal, tem essa coisa, né? Lá no Canadá, cada um de nós tem 1 km² de espaço que é seu. No primeiro momento eu me sentia meio invadida, sabe? E nós não tínhamos essa percepção. Isso foi na primeira temporada, a gente fazendo um pouco um briefing, né? Um debriefing da primeira temporada e olhando para frente o que aconteceu ou não. Foi muito interessante porque essa menina foi bicampeã conosco aqui e tal, e ela hoje foi para a praia, inclusive defendendo o Canadá nas Olimpíadas, que era difícil na quadra, então ela migrou do indoor para o beach, para voleibol de praia. Mas as conexões que nós criamos, né, e realmente a cultura esportiva é muito forte, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, essas oportunidades incríveis, e como a gente até hoje troca e faz, como é que de alguma maneira, por mais que eu tenha cobrado em alguns momentos, elas tenham sentido uma forma diferente de fazer, mas como é que as conexões elas aconteceram e permanecem. Sabe é como assim aquele professor que eventualmente foi duro com você em algum momento e tal, mas que você se lembra sempre e lembra com um certo carinho ou com um certo reconhecimento, né? E essas relações, elas permanecem, elas se vão. A cada ano eu perco várias jogadoras. Naquele primeiro momento eu ficava chateado, pois vão então, mas eu entendi que essa é a minha missão, criar e capacitá-las para que elas alcem seus voos ainda maiores, entendeu? E realmente é bacana ver até ela se interessando por temas que eu propunha lá atrás. Eu vejo hoje o André Heller, que foi meu atleta há anos, lançando um livro falando de potencial das pessoas e autodesenvolvimento, etc. Tal, coisas que ele começou quando eu meio que criei um clube da leitura em 2002 na seleção, e ele começou a se interessar por ler e por temas ligados Ele virou um baita de um especialista. Exatamente. O André, inclusive, é um que eu quero trazer aqui. A gente está tentando bater as agendas aí, que é Exato. Incrível o trabalho que ele vem Está fazer lançando nessa um área. livro agora e teve a participação entrevistou várias pessoas também para o livro. E você veja, tudo começou
né? A faísca Daquela foi sementinha ali, que você vai deixando. foi ali. Quando eu propus aquele, alguns se interessaram mais pela leitura, outros, obviamente, não tanto, você não pode obrigar, você vai propondo coisas, e ele foi um que mergulhou na área. E eu me lembro, um dos primeiros livros que certamente que ele leu e que despertaram nele foi o livro de Shackleton, que inclusive é o livro preferido do Guilherme Benchimol da XP, ou seja, é um livro que marca, que é de um grande expedicionário, de um cara que tem uma história incrível, Shackleton, como é que ele resgatou a sua população, a sua tripulação, liderança e tal. Eu me lembro claramente dele falando do livro e era um dos livros que eu tinha colocado ali na nossa pequena, incipiente biblioteca, quando eu comecei esse processo de tentar fazer com que os atletas lessem mais. E você falando da evolução, dessas mudanças, uma dúvida que eu sempre me pergunto é como separar o que é a nossa convicção, que a gente não deve abrir mão, o famoso não negociável, do que é negociável e deveria evoluir. Como fazer essa leitura? Você sabe que no início desse processo como treinador, de estabelecimento de meus princípios, né? O que eu acredito, quais são as minhas crenças e sobre que pilares eu vou construir, né? Isso que eu acredito e criar esse ambiente, né? Mas o tempo vai te mostrando que os próprios pilares, eles se ajustam. Não é que você vai radicalmente mudar. Tem coisas que não são negociáveis. Integridade não é negociável, ponto. Respeito não é negociável. Mas há questões, né, que você tem que ajustar para um mundo que é diverso, que é diferente do que era lá atrás, com demandas, solicitações diferentes. Você tem que ir ajustando e fazendo. Então, a questão da flexibilidade, sem transgredir naquilo que é inegociável, isso de forma alguma, é o que a gente tem que desenvolver. Eu acho que a rigidez ela nunca é. E o open mind, ou seja, a mente aberta a ouvir, né? A ouvir, a ler, né? A entender o que está acontecendo à nossa volta, sabe? Que bom poder sentar em algum lugar e ser convencido de algo que você tinha uma convicção até diferente, então. Né? E hoje o que me preocupa, talvez até no mundo de hoje, transgredindo, né? Extrapolando um pouco meio esportivo e tal, é a nossa incapacidade, talvez até num país como o nosso, no Brasil, hoje, de você realmente estar aberto ao diferente. A primeira reação é desqualificar o outro, ou uma opinião. Peraí, calma. Se eu admiro tanto uma pessoa, ele tem uma opinião tão diferente, deixa eu ouvir. Pode ser que ele não me convença. Ok, faz parte. Mas a gente está num momento, talvez, um pouco de não sequer ouvir, né? E como é que a gente... E eu acho que a gente não ouve, tem uma coisa não apenas de falta de flexibilidade, mas falta de humildade. Você está numa posição, às vezes, que te remete a alguma coisa de poder, então você acredita que a liderança tem a ver com esse... né? E aí você vai perdendo um pouco da humildade, porque você, não, é minha, você começa a assumir coisas demais, né? E a imaginar que você é o cara que sabe, que fez acontecer. Uma vez eu fui procurar um grande empresário que lançou um grande livro, isso faz muito tempo, e disse a ele que eu queria fazer um pequeno conselho de pessoas que pudessem me ajudar a pensar numa seleção como uma empresa. Não, você que botou a bola para dentro, é contigo, então, como quem diz, faz acontecer. Eu vi de duas pessoas, esses dois grandes profissionais, um CEO de um grande banco, hoje ainda, e o outro... Mas aquilo não bateu muito bem em mim, sabe? Eu falei, não, peraí, cara, você poder ouvir pessoas com visões diferentes, sabe? De fora observando aquilo, tendo uma visão totalmente apartada daquilo ali, como é que ele... Seriam tantos inputs interessantes, ter alguém interessado em fomentar de alguma maneira o projeto, te questionar. Eu tenho decisões que até hoje, e no próximo livro eu vou debater as decisões, eu tenho certas convicções, que naquele momento eram certas. Mas não existe aquela coisa do é 100% certo, não tem discussão. É óbvio que tem discussão. Quando a gente fala, né, vocês falam no curso tão brilhantemente de feedback, será que realmente, eu acho que eu dei o melhor feedback possível, mas será? Não dá para ter 100% de convicção. Seria... né? Até porque a gente não vai ter os dois cenários acontecendo em paralelo para você poder comparar. A dúvida ela sempre vai surgir, mas eu acho que o ponto que você traz que é fundamental é a intenção, é a abertura. Eu até fiz uma piada esses dias com a dona Ângela, que eu brinquei assim, que puxa, no passado era penso, logo existo. Hoje discordo, logo insulto, né? Porque é um pouco disso. Já... Eu li e printei. Porque, pare, olha, isso você retratou de uma certa maneira, e quando a gente olha nesse mundo hoje de mídias sociais, onde há mais fluxo de informações, e né, que eu não sei se são informações ou apenas opiniões travestidas de informações, muitas vezes sim, né? E eu acho que é um cenário que a gente tem, se há algo a combater, é exatamente isso.
Primeiro a questão do insulto gratuito, sem nenhum sentido, quando você discorda da pessoa, né? E discordar deveria ser, poxa, que legal, discorda. Agora vamos debater. Olha que legal poder debater, né? Poder trocar, poder, sabe? E aí você tem que se capacitar para debater, senão você não, entre aspas, vence, ou, né, a sua ideia não vai prevalecer se você não estiver muito preparado. Alguém vai te desarmar, negociar, fazer. Né? O bacana é poder fazer isso. E essa evolução, então, acho que tem um ponto interessante. Quando você começa a treinar o Bruninho, além de ser uma geração nova, poxa, tinha a questão dele ser o seu filho. Teve um alinhamento de expectativas e desafios, ou isso foi naturalmente? O quanto que isso ajudou, atrapalhou ser uma nova geração e ainda ter o seu filho? Como que você hoje faz, decupando um pouco daquele momento de aprendizado? Olha, o Bruno entra num momento de transição, mas ainda com a geração, digamos, a primeira geração desse ciclo de 2001, ainda em atividade, muito forte ali. A base estava lá com um ou dois, digamos, já na transição, que era o caso do Murilo, irmão do... Mas ele entra nesse momento. Então não era uma nova geração chegando, ele foi talvez o primeiro... O elo, nova, talvez, entre as gerações. Exatamente, que depois vem Lucão, ou seja, mas na esteira aqui, que estavam já... A gente tinha sempre um grupo de jovens, né, que eram prospects, né, potenciais, ali na nossa órbita, que trabalhavam conosco, mas eventualmente não ficavam na hora da competição principal, eles não estavam, mas estavam sempre trabalhando. E aí começavam a entrar. Quando vem o Bruno entra, e foi um momento difícil que teve também o corte do Ricardo, e aí ele estava ali em sucessão, ele teve que assumir a posição, foi no pior momento possível para ele. E naquele momento, assim, eu acho que foi muito complexo para mim liderar, porque eu, como líder com ele, eu falei demais, com o Bruno também, porque não houve onboarding de nenhum tipo, nem alinhamento de nada. Eu lancei as férias, se vira. E qual era a minha percepção totalmente equivocada? É que eu precisava... Não adianta ser sério, né? Você tem que parecer sério. Não adianta ser duro, tem que parecer duro. Então, tudo foi mais... Me distanciei, era cobrança, aquela história. Cobrar um ônus maior do que dar qualquer tipo de bônus, para que eu parecesse sério para as pessoas. E para o grupo, para o time. Não está dando benefício nenhum, ele está... Né, pau, né? Até que eu percebi, num certo momento, que aquilo estava absolutamente fora de propósito. Dos jogadores virem, para que isso tudo? Né? E ele mesmo, aí na relação pai e filho, se estão, cara, eu não quero ver esse cara no final de semana, porque não... Tá demais a relação. Tá demais. Teve um momento que você achou, pô, a relação vai ficar comprometida se continuar dessa forma. Total. Mas, assim, o bacana da história é que eu fui percebendo e, obviamente, tentando. E hoje, né, passado todas as vivências que nós passamos juntos, né, as vivências pelas quais ele teve que passar deram a ele uma condição de se tornar um líder. Ele é um líder de equipe hoje, assim, de uma competência, uma capacidade. É um líder, se eu sou 2.0, ele é 3.0. Ou seja, obviamente com muito mais ferramentas modernas, capacidade de leitura, de interpretação, de cenários, incrível. Porque ele viveu, ele presenciou e ele passou como protagonista de processos de muita doença e de erros do líder, no meu caso. De errar com tal. Isso eu não posso fazer com aquele que estiver numa situação como eu estive. Entendeu? Então, assim, ele aprendeu demais ali e se tornou, né, um líder. Hoje eu digo assim, eu tive grandes capitães, grandes atletas. Nenhum líder como ele. Não há nenhum jogador, vários jogadores superiores a ele, mais talentosos, mas como líder de time, certamente o melhor de todos, daqueles com os quais eu trabalhei. E um dos grandes dilemas de qualquer líder é ter aquela escolha entre cultura versus o resultado. Como que você lida com isso? Eu acho que qualquer líder em qualquer instituição, no nosso caso, ele se torna ainda mais complexo ou difícil de lidar, e como é que você trabalha esse dilema, quando você é escrutinado publicamente. Né? Quando você está aqui selecionando, né, executivos e tal, não tem um público vendo você. Né? Quando eu tomo uma decisão, eventualmente se ela é muito, sai no Jornal Nacional, como saía, né? Como saía nos grandes programas de esporte e tal, hoje em dia sai, falamos aqui, está em todas as mídias, em todas as questões, e está todo mundo julgando. Eu costumava de brincar que a nossa empresa tinha 200 milhões de acionistas. E todo mundo direito a dar um pitaco. Porque é o torcedor, que ele fala, você errou, na rua fala. E é isso, e é isso. Então, qualquer tipo de decisão, ela passa por um escrutínio popular. 200 milhões é um exagero, mas uma grande... Porque o voleibol se tornou algo nacional.
interesse nacional. Ganhar prata era um negócio... Aquela geração, ela não ganhava prata, ela perdia ouro. Quer dizer, qualquer atleta ganha uma medalha de prata, ganha uma medalha de prata. Mas aquela geração não, porque ela, de uma certa forma, criou expectativas, é exatamente isso que acontece quando você tem uma empresa, um time que entrega. Se ele não entregar o top, que é o ouro, e ficar na prata, ele perdeu. Entendeu? Então aquilo foi criado dessa maneira. Mas o que eu digo é assim, lidar com essa questão da cultura. E por quê? Porque as pessoas querem um resultado. A qualquer custo, muitas vezes. Inclusive, no mundo do esporte, como em todos os mundos, você tem lá doping, isso, aquilo. Por quê? É absolutamente a negação da cultura do fair no esporte para você conseguir o resultado a qualquer custo. Né? Quando a gente perde 2012, vários dos russos estavam numa lista de Ícaro, que é um documentário sobre doping. É como assim, o seu concorrente usou, né, a caixa 2, usou, porque você não vai fazer, você faz aquilo que é certo. Mas você perdeu. O mercado diz que você perdeu, que ele é o líder do mercado lá. Né? Agora, as pessoas não querem muito saber. Você não entregou o ouro. Então, o grande público vê aqui a derrota. Mas você aqui dentro fala, é isso mesmo? É isso que eu quero construir? É o resultado pelo resultado? Né? Então, e além de tudo, eu acho que para você, que a ideia quando nós chegamos lá em 2001, não era só chegar ao topo e botar realmente o Brasil na liderança do ranking, que era o objetivo, mas era não manter lá. A minha ideia era muito de consistência. Não quero chegar, eu quero que esse time fique, permaneça. Um pouco do from good to great. Como é que a gente se mantém lá? Né? Isso tem a ver com cultura. Não é uma estratégia eventual, é cultura. Se nós transgredíssemos naquilo que eram os pilares que nós acreditávamos, primeiro, time. O time sempre à frente de qualquer individualidade. Né? Ou seja, se nós não trabalharmos com esse espírito de time, de colaboração e tal, quando alguém começa a achar, não, porque eu quero para mim, aí você começa a perder e fragilizar. Pô, se Michael Jordan disse que ele não ganharia um campeonato, quem de nós, mortais, vai ganhar um campeonato se não for por um time inteligente, trabalha em equipe, vence em campeonatos. Nós estamos disputando campeonatos, não uma partida só. A segunda questão era treinamento. A partir do momento que você chega lá e acha que você pode já não treinar tanto, não precisa me capacitar mais, para quê? Eu já sou o maior headhunter do Brasil, literalmente, 1,94 m. Para que eu vou me capacitar? Por que eu vou entender das novas ferramentas que existem hoje à disposição, das novas formas de você avaliar? Não preciso. Eu já fiz tantas coisas boas. Né? Então, essa é uma questão que se mantinha, para mim, como, né, essencial. E que não é simples, porque as pessoas buscam uma certa zona de conforto. E quando elas chegam lá, muitas vezes a ilusão é que aquilo ali vai, meio que por inércia, permanecer como tal. E não vai. E você precisa continuar a pagar o preço. E muitos já não estão mais dispostos a pagar esse preço. E a minha atribuição é essa. Será que o grande campeão está disposto a continuar a pagar o preço? Aos campeões de desconforto. Essa é a ideia por trás disso. Se você não propuser um desconforto e a pessoa não estiver disposta a ver aquele desconforto para que ele possa crescer, uma das coisas quando eu vou nas empresas trocar e fazer, momento de dor na empresa, mudança de sistema, né? Estamos aqui implantando um novo sistema, a empresa está desesperada. Todo mundo ainda é desconfortável, as pessoas não estão ainda ajustadas, tudo dá um caos na empresa naquele momento. Mas é necessário um novo sistema para gerar eficiência. Ou seja, para ter esse crescimento, maior nível de eficiência, você tem que passar pelo desconforto da implantação de um novo sistema. E é nisso que eu, né, me bato e mergulho diariamente. É sempre uma nova busca de eficiência, porque a excelência é um alvo móvel. Ela está aqui, ela está lá, ela está lá. Ela não está aqui, você atingiu a patamar de excelência. O que você faz com excelência hoje, que daqui a um ano será considerado de excelência? E o que me assusta não é que esse patamar ele vai mudar, é a velocidade com que ele muda. Cada vez maior. Né? Então é isso que a gente tem que estar muito atento. Eu adorei aqui o ponto que você trouxe e eu quero justamente puxar agora a questão das referências, né? Tem muitas referências que nós dois temos em comum. Nós dois somos fãs declarados do Bill Campbell, né? O coach de $1 trilhão, que infelizmente já faleceu, mas se você pudesse conversar com ele, o que você gostaria de perguntar para ele ou tentar entender aí um pouco da mente dele? Realmente... Eu teria amanhã... Com quem você gostaria de tomar um café da manhã? Bill Campbell. Infelizmente não está mais aí. E poucas pessoas conhecem. Inclusive, ele não deixou nada escrito. Pessoas escrevem sobre ele, exatamente demonstrando a importância desse personagem na trajetória profissional e humana desses líderes. Né? Então, eu queria entender que gatilhos, como é que ele realmente fazia para se conectar com as pessoas. E para chegar no ponto, realmente, como é que ele chegava e ia ser coach de um Steve Jobs? Como é que ele percebia? Qual era o botão que ele tinha que apertar para tocar realmente o coração do Steve Jobs? Né? Para dar um exemplo, Eric Schmidt, etc. Como é que esse cara realmente fazia? E ele tem algumas histórias do tipo que ele
né, se conectava. Quando o Bernard Horowitz ele consegue vender uma empresa, depois de dar uma reviravolta, empresa que vinha mal, enfim, vende lá por bilhão, tal dólares, ele liga para Bill Campbell e fala: Bill, eu estou indo para... Conta a história da virada da empresa, do resultado fantástico que eles tinham tido numa operação de venda e que estava indo para Nova York, assinar o contrato de venda e festejar. E Bill vira para ele e fala: não, você não vai para Nova York, vai o seu sócio. Anderson vai, você fica. Mas como eu vou? Não. Você tem 400 pessoas do seu time que estão aqui sem ter noção do que vai acontecer. Vocês permaneceram trabalhando, vocês serão demitidos, qual vai ser o futuro deles e a sua responsabilidade é com eles. Essa preocupação, esse entendimento de Bill a respeito do que realmente é a prioridade do líder, para mim é algo incomum. E a outra história, quando ele na antessala, ele vai fazer um treinamento com um grande executivo, o CEO de uma mega hiper empresa, e ele está na sala de espera com a assessora, né, desse grande CEO, e com uma pessoa de gente, ele começa a conversar com ela. Em certo momento ele pergunta: mas qual é o seu sonho? Clássico, né? Como é que você quer mudar o mundo? Qual é o seu sonho? Puxa, eu tinha um sonho de fazer um MBA assim, assado e tal. E por que você não faz? Aí ele fala: boss, né, o chefe aqui, porra, não dá espaço, não consigo. Aí ele absorve e entra. Quando ele entra, ele descasca o CEO e fala: você é o pior líder que eu já conheci. Você não sabe qual é o desejo, o sonho daquela pessoa que está ali fora, sem a qual você não acessa o seu banco. Você não sabe onde é que está a chave reserva do seu carro. Você não consegue marcar o médico, sabe aquela coisa da pessoa que faz tudo, né, para aquele cara que está focado na empresa. Como é que você pode imaginar qual é o sonho das 1000 pessoas que você dirige aqui dentro? É impossível, você não pode ser dessa maneira. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, perdendo tempo com você. Né? Então ele começa todo um processo, o cara se assusta. Mas como é que ele, sabe... Ele tinha algo dessa sensibilidade, dessa capacidade de realmente ir naquilo que para mim é a coisa mais importante, que é gerar um verdadeiro impacto sobre as pessoas, de alguma forma tocar e fazer com que elas se mexessem em direção a algo melhor, ou algo, sabe, de crescimento. É aquela coisa, sempre propor alguma coisa, desenvolvimento potencial. Você quer ser um líder, tem que desenvolver uma série de características que você ainda não desenvolveu, e ele desnudava isso da forma mais transparente possível. E ainda falando de referências, um documentário que a gente também é fã é o Last Dance do Michael Jordan, que aqui no Brasil o título é Arremesso Final, né, no Netflix. Quais foram os principais insights que você tirou desse documentário, mesmo com toda a tua experiência, te marcou? Você sabe que eu quando lançavam, né, de madrugada eu acordava e ia ver. Sentava na bicicleta e ficava vendo. Eu via, como um espectador. Aí no final do dia eu assistia de novo, já com papel, para anotar algumas coisas, não apenas era dito e visto, mas coisas que eu observava e aí eu anotava alguma coisa, uma nuance que eu tinha percebido daquele momento. Então tem... Uma das coisas mais interessantes é quando ele diz se emocionando quando ele fala, porque ele foi muito duro em muitas das suas relações, porque ele exigia dos seus companheiros o máximo, e às vezes ele ia além. Ele realmente transgredia um pouco numa linha. As pessoas entendem, os seus ex-companheiros, muitas vezes, entenderam e perdoaram algumas transgressões que ele cometeu, dizendo que era preciso. Para chegar onde nós chegamos, era necessário algo assim, né? Ele diz algo assim no momento da entrevista, que ele fala: olha, vencer tem um custo. Tem que estar disposto a pagar o preço para você vencer no nível que eles venceram. Liderar cobra um ônus. Mas eu nunca exigi ou cobrei algo de alguém que eu não estivesse disposto a fazer. E ele fala como quem diz: mas eu ia por primeiro. Ele era o protagonista, por primeiro, e na batalha, na arena, né, do agonismo do protagonista. Então ele tinha isso mesmo. O last shot é comigo, o arremesso final é na minha mão que a coisa vai acontecer e eu assumo responsabilidade. Então, isso é algo que nos faz pensar, até, né, jovens: não, quero ser um líder. Você realmente quer? Há um ônus a ser pago na liderança. Responsabilidades a serem assumidas. Tem que olhar para o espelho na hora da dificuldade e não apontar dedos para o seu time nesse momento. Né? É cobrar, é fazer sim, exigir. Então há também a sabedoria de Phil Jackson, um líder totalmente diferente de Michael Jordan, mas ambos necessários. Quando perguntam a ele: você é capaz de dirigir Dennis Rodman, um personagem que não tinha nada a ver com aquele grupo do Chicago Bulls, de gente, né, trabalhadora, séria, tal, que era um louco no sentido desse cara muito folclórico, de gostos diferentes, de interesses diferentes, da música, da bebida, de noitadas e tal. Ele fala: eu consigo me relacionar com ele. E ele se conecta através da cultura indígena,
pela qual o Dennis Rodman tinha algum tipo de interesse, e ele tinha muito, né? Muita cultura dos Sioux e tal, de várias, né, tribos indígenas sul-americanas, né? O Phil Jackson. Por quê? Michael Jordan sabia que para vencer era necessário ter um personagem que não, em primeira instância não, né, não casava muito com a cultura, mas que ele estava disposto a fazer o trabalho sujo, digamos assim, né? Ele era parte de um tripé importante naquilo ali. Então, cara, há insights incríveis. Que no primeiro momento, qual é a sua reação? Não, esse cara é um cara que não tem a ver com a nossa cultura, não vai dar certo aqui. Aí tem a sabedoria da flexibilidade, sem abrir mão, porque quando ele erra, que ele sai para uma noitada e não volta no prazo correto, ele é punido, etc, etc. Mas ele faz o que tinha que ser feito. Ele consegue. Aí a sabedoria do líder, que tem esse entendimento de como conseguir extrair e de mostrar que não é inflexível, isso aqui ele não se adequa, não se adapta. Não, ele é um cara correto. Quando ele vai dizer, ele vai fazer. Então, é uma experiência, é uma lição muito interessante. E quando a gente fala de performance, muitas vezes tem relação com a nossa habilidade de falar não. E falar não para, às vezes, muitas coisas legais e interessantes que a gente poderia estar fazendo. Como é que você lida com isso? À medida que também você, não só pensa na performance com os seus times, mas você é um cara cheio de projetos também. Isso é um exercício que eu tenho que praticar e tenho que melhorar. Porque o que acontece? Surgem 1000 projetos, milhões de pessoas interessantes com as quais eu gostaria de partilhar parte do meu tempo e partilhar projetos que eu acho bacanas. Só que existe uma variável na história que é tempo. Quando eu falo tempo, tempo de qualidade. Né? Não é, meia hora. Não existe meia hora, porque aquela meia hora você está ali, mas tem todo um tempo de preparação para aquela meia hora. Tem toda uma questão de dedicação de esforços para que aquilo aconteça. Então, essa é uma questão que eu acho que existe uma coisa que é muito importante, que é o foco. E quando a gente começa a abrir demais e a não dizer os nãos necessários, você vai perdendo foco. E você perde foco, você perde intensidade, que foco tem a ver com intensidade para realizar, para fazer a coisa acontecer, né? Quando você converge as suas forças para aquele né, objetivo ali. Então isso é uma coisa que eu tenho que me exercitar, porque eu tenho dificuldade, né? Porque eu me interesso realmente por muitas coisas. Agora, o que eu tento fazer, e essa é uma resposta que eu fui tentando entender como, eu não tento me envolver, tem um negócio salvo. Por exemplo, eu, embora tenha a formação de economista, estou muito enferrujado na questão, claro, você tem uma noção e tal. Mas eu tento focar numa única vertente, que é a vertente que eu trabalho diariamente, que é na vertente gente. Esse é um belo time para estar nesse negócio. O economics do negócio, ok, tem gente que vai avaliar, é um negócio ok, me parece, mas com pessoas bacanas, certas, dedicadas, com essa vontade, que é algo, você não ensina a vontade, ele tem, não tem, você pode traduzir como brilho no olhar, não importa, né? Eu gosto de me envolver com pessoas assim, né, que tem esse espírito de realização, de fazer isso, né, eu realmente me atrai muito, mas é difícil, porque é frente demais, né? Poder participar dos nossos cursos de liderança, interagir com as pessoas, é fascinante, você conhece pessoas interessantíssimas, experiências diversas, né? A gente troca tanta coisa bacana, os momentos de mentoria via de duas mãos, você está o tempo inteiro trocando, você sai daqueles finais de semana com 1000 ideias na cabeça. É super interessante, eu sempre brinco, né? Eu acho que eu deveria pagar para estar participando daquelas imersões, porque é tanto aprendizado, é tanta troca. Eu sou fascinado por esses 3 dias que a gente passa com os alunos. Eu não tenho dúvida que de lá você traz coisas aqui para a Michael Page na segunda-feira, fala, cara, quantos insights a gente tem naquele final de semana? Eu levo para o treino na segunda-feira de manhã, entendeu? Coisas que a gente teve no final de semana aqui. Porque essa interação, essa troca, né, de experiências diversas, eu tive uma experiência assim assada, então eles vão falando, vão colocando as dores e até as soluções que eles encontraram em alguns momentos, né? E poder compartilhar isso é incrível realmente, porque mas uma das grandes questões hoje tem a ver até com disciplina, e quando eu falo com jovens hoje lá na PUC, saber dizer não. A gente tem que realmente treinar nossos nãos. Porque em algum momento vai estar dizendo não para você quando você diz sim, onde você deveria ter dito não. Né? Então, isso é uma questão que a gente tem que estar alerta. E você mencionou esse teu olhar sobre pessoas que, até quando você entra no investimento, primeiro ponto, olhar time, essa visão, o quanto que ela é racional, estruturada, o quanto que ela parte intuição, como é que você vê a combinação para chegar nesse diagnóstico? Boa. Eu acho assim, toda decisão em relação a pessoas, né, desde o corte de alguém até entrar em alguém, você escolhe pessoas, eventualmente
demite ou corte pessoas, mas você está sempre num ambiente assim de formar aqui, eventualmente let go aqui, não tem como. É claro que se existe alguma coisa estruturada, existe, né, um processo estruturado, aqueles elementos são importantes, tal. Mas, dada a observação, a vivência e tal, tem todo um componente de intuição, que é fruto de muito tempo de reflexão sobre aquilo e de vivências daquela natureza que gera. Poxa, que intuição incrível. Mas vem de quê? É o resultado de experiências repetidas e vivenciadas. E você pensa, e você vai e tal. E eu acho que gera alguma coisa que... É quase como se você exercitasse tudo aquilo, de uma maneira racional, aí você vai dar uma corrida no Ibirapuera. Aí vem aquela ideia sensacional. Ah, que intuição incrível, que inspiração. Foi fruto de quê? Você dedicou horas pensando sobre aquilo, racionalizando, planilhando, etc. e tal. Dadas aquelas informações todas, você vai. Num certo momento, onde você deixa a coisa fluir, ao estar num exercício físico, onde você está aqui, vem um insight. Você fala, é por aqui que eu tenho que ir. Né? É que o Ray Dalio fala, ele medita. E ele atribui grande parte do sucesso dele à meditação, porque a meditação é um estado de flow, onde você entra e você... Você não está condicionado por coisas. Né? Eu costumo dizer que o exercício físico tem um pouco desse efeito sobre as pessoas. Então eu também tiro muitas das minhas conclusões ou das minhas decisões em momentos como esse. Vem à tona algumas decisões ali. E você desacelera em algum momento? O que é equilíbrio para você? Assim, eu não acredito demais num equilíbrio. Eu acho que eu desacelero. Hoje eu entendo que eu consigo realmente desacelerar quando eu estou, por exemplo, com as meninas, com o Bruno, que a gente para em casa e está trocando, a gente senta para comer alguma coisa e está ali brincando, é o momento que eu consigo realmente, e tenho conseguido realmente que eu nem assim consegui. Eu estava ali e estava pensando e ali não. Eu realmente aprendi que aquele é um momento quase que sagrado e que às vezes não é o tempo, a maior parte das vezes, é a dedicação àquele momento, que pode ser 1 hora, 2, mas é o quanto aquilo é especial e aquilo é importante para gerar o tal do equilíbrio. Né? Aquela história do tripé de saúde, família e trabalho. O trabalho vai exigir de nós mais tempo, vai exigir de nós mais energia, muitas vezes. Há momentos em que ele... Mas se a família não tiver entendimento que aquele é o momento, mas não se sentir parte do processo, né? Pois sou parte também do êxito, do base, poxa, eu me sinto parte disso. Não vai ter sentido a sua vitória se eles não se sentirem parte disso. E outra coisa é você abrir mão, né? Aquela história, nenhum CNPJ vale um AVC. Quando você começa a transgredir em tudo, você não olha mais para a sua saúde. Né? Quantos de nós fazemos isso? Se eu não tiver saúde, eu vou ser uma preocupação para a minha família e não vou conseguir trabalhar bem. É simples assim. Né? Então, há de haver um equilíbrio. O equilíbrio nunca é muito instável, mas entender o que é. Eu tenho que ter minimamente uma regra. Eu não vou dedicar 3, 4 horas do meu dia a cuidar da minha saúde. Mas se eu tiver uma alimentação equilibrada, me hidratar corretamente, ter um mínimo de qualidade de sono, buscar isso, né? Então você vai tentando ter esse equilíbrio que vai gerar, né, isso aqui. Eu costumo dizer, uma coisa que eu gosto de considerar como exemplo, é perguntar qual é a foto mais bacana. Eu não guardo muitas coisas assim, as coisas estão aqui. Né? Esse momento está aqui. Não, eu vi o momento, está gravado aqui. Né? Só ficar tirando selfie. Está gravado na retina, nunca mais vai sair daqui, entendeu? A foto mais bonita que eu já ganhei, já vi, foi depois de 2016, quando termina a Olimpíada, nós ganhamos o ouro no Rio de Janeiro, Maracanãzinho, Rio de Janeiro, minha cidade, tanta gente conhecida, que as duas meninas pulam, a Vitória e a Júlia, as minhas menores, pulam na quadra e vão abraçar o Bruno. A Vitória tinha 7 na época e a Júlia 15. E ele se ajoelha assim, né? Ele está de costas nessa foto e as duas encaixam as cabeças aqui. E as duas estão chorando copiosamente, de emoção. Né? Pela primeira vez eu vi minhas filhas chorando de emoção. E aquilo para mim representa, elas faziam parte daquilo. Elas se sentiam emocionadas com aquilo que estava acontecendo com o irmão, com o pai, naquele momento de conquista que era nosso, entendeu? Então isso para mim é o tal do equilíbrio. Porque nós abrimos mão de convivência, tempo longe, isso, aquilo, outro. Mas a família estava presente, aquele era o sinal. E esse é um ponto agora que eu quero aproveitar para puxar. Quais as diferenças entre os papéis de treinador, investidor, professor, pai ou amigo mesmo? São caixas independentes na sua cabeça ou caixas que se cruzam, trazendo a ensinamento uma para outra? Que se cruzam o tempo inteiro. São canais interligados, né? Permanentemente. Até que vocês brincam chamando de coach.
quase, a exceção em casa, todo lugar me chama um pouquinho de coach. Mesmo nas relações, de vez em quando, eu estou numa função meio de coach, às vezes, sabe? Dou uns toques assim, daquela coisa que eu acho. Eu falo, minha atribuição é falar, eu tenho que dar um toque, entendeu? Poxa, tem um amigão meu, empresário, cara, vem cá, você não acha que... Pô, coach, não tinha pensado nisso. Mas é um amigo falando, mas ele chama de coach porque, de repente, é um insight que me veio. Porque eu não consigo me despir, né, do papel de treinador. Quando eu estou na faculdade lá com os jovens, eu sou treinador. Semestre passado, tinha aconteceu um negócio no final que eu quase joguei uma bolinha assim, não ia jogar esse bombom lindo, num menino. Eu não posso fazer isso, porque não pode mais. Mas a vontade era essa. Como no treino, às vezes você dá uma dura maior e tal, né? Eu era o treinador ali. De dar uma dura, mas numa boa, era uma bolinha de papel para chamar a atenção dele para alguma coisa, tal. E eu brinquei, poxa, quase joguei em você isso aqui e tal, chamei a atenção dele. Era papel do treinador, não era um professor, era quase que um coach mesmo, um treinador falando com ele. Então se interliga. Em casa eu tento, em alguns momentos, evitar, para que a relação seja uma relação mais mesmo de... E é interessante ver como é que elas, né, vendo que você... Em casa, me tornei um pouco mais, digamos, vulnerável, que eu, né, no sentido de mais aberto em algumas questões, de elas... eu estou preocupado com um exame que eu tinha que fazer, clínica. Pô, pai, desembucha aí que tem que falar que está te preocupando aí. Senão eu vou ficar preocupado. A de 12 anos falou para mim. Então é legal ver essa relação, onde elas veem que eu sou um ser humano, que tem suas questões, suas fragilidades também, e elas veem o que está acontecendo. Entendeu? Então isso é bacana, onde... E eu gostaria que isso também se estabelecesse no próprio time, na própria quadra também, que isso acontecesse. Com o tempo foi, nas seleções, com o meu filho, com certeza isso aconteceu. Né? Hoje nós nos tornamos melhores amigos, mas assim, tem uma coisa de mentoria permanente, sabe? Um com o outro com um. A gente vai sempre trocando coisas. Claro, a gente tem uma paixão por uma mesma atividade. Então se conecta naturalmente. Naturalmente, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem valores muito, muito semelhantes. A coisa da família e tal, assim, é muito forte nele. E é uma das coisas que, às vezes, ele começa a se perguntar, porque é uma carreira onde a distância física, né, joga lá fora profissionalmente, passa muito tempo longe. Isso começa a cobrar um preço alto, sabe? De vida, de convivência. Até que ponto? Será que deu, não deu? Até que não é? Mas é uma carreira também, de esporte, que ela é curta relativamente, quando você fala... em tese, a uma vida de longevidade normal de hoje, sei lá, seus 80 anos, que é uma vida praticamente normal hoje, a média é 70 e tal, 80 anos, o que é que seja, né? Então, até que ponto você não deve aproveitar ou não esse tempo todo? Então, são decisões que a gente tem que tomar. E que você falou, nunca existe a certa, a correta, existe aquela que você, dadas as condições que você tinha para avaliar, que você tomou naquele momento, né? Isso me lembra o nosso amigo Vabo, né? Que lá na nossa imersão a gente fala a diferença de problema e dilema. Problema tem o certo e o errado e você toma a decisão e normalmente é mais fácil, tem o certo e tem o errado. O desafio do dilema é que não tem certo, não tem errado. Tem vários caminhos e você tem que tomar um norte. A exceção de momentos de crise, onde você tem que... É aqui, por mais que não seja, mas se você tem convicção e você passa a convicção, você vai por aquela estratégia ali que não há como você... De modo geral, são sempre dilemas que se colocam. A não ser uma coisa específica. Você está num time, você tem uma série de dilemas em relação a escolhas, a próprias estratégias. E dilemas você tem que ter um embate sobre aquilo. Então você tem que trazer a participação das pessoas para dentro para você fazer. Então são dilemas permanentemente. E isso é uma coisa que me faz pensar, inclusive, no processo de educação das pessoas, de capacitação. Tá? Aí você pensa no processo de educação formal do sistema educacional brasileiro, ou o que quer que seja, e da capacitação das pessoas. Como a gente erra, por exemplo, num sistema qualquer de capacitação, ao punir excessivamente o erro. Na escola, poxa, o cara errou, vai repetir de ano. Na faculdade, vai repetir a matéria, vai ser jubilado, que repetiu 3 vezes. No mundo real, qual é a verdade? Não é essa. Você errou, aprende rápido e bum. E se você penalizar demais o erro, o que acontece? Você cerceia o quê? A inovação. O risco. No sentido de, olha, eu preciso tentar de forma diferente. Não faz isso, você vai errar. Se errar, você vai ser punido. Então, aquela história. Se eu errar um pouquinho, eu vou tomar um choque. Eu não vou tomar um choque. Eu fico aqui no conforto, mas no conforto eu não cresço, eu não evoluo, eu não inovo. Então, essa é uma das questões. A outra questão é que o sistema educacional ou de capacitação, quando você tem um líder, com quem está a resposta certa? Com o professor e com o líder. Mas será que existe a resposta certa? Na escola você pode ter lá A, B, C, D ou nenhuma das respostas acima. E na vida real, tem A, B, C, D. É um pouco da A, base, mas se a gente botar um pouquinho da C com a A, talvez acho que fique melhor ainda.
Mas também tem um ponto aqui. Aí você fica naquilo ali, porque é isso. Né? E acho que é essa beleza, né, dessa dicotomia, que ao mesmo tempo a gente tem essas opções da escuta, mas eu gostei quando você falou sobre um momento de crise, que você tem que tomar decisão, você não se ausentar do momento de líder e muitas vezes até ser diretivo. Né? O exemplo que eu sempre gosto de citar, poxa, chega o caminhão de bombeiros na frente de uma casa pegando fogo. Não dá para o chefe dos bombeiros falar assim, não, peraí, vamos fazer um brainstorm, cada um pega um post-it, vamos ouvir as ideias. Não, cada um vai para um lado, corre aqui, faz isso daqui, depois sim, vamos todo mundo conversar, vamos entender o que poderia ser melhor, mas naquela hora você precisa de um líder tomando decisão. Perfeito. Eu acho assim, não tem como. E vou dizer mais. Como líder, a sua equipe espera isso de você. Que no momento de crise, ele espera do líder um caminho. É por aqui. Vai dar a convicção daquele momento de dificuldade. Então você mostra, olha, tem uma dificuldade, um incêndio que pode derrubar o prédio. Você vai aqui, você vai aqui, você vai aqui. E vamos embora. Depois você vai fazer, obviamente, né, o debriefing daquela história, para quê? Para no próximo momento de uma crise como essa, você tem até mais dados e mais informações e mais experiência para lidar melhor com uma situação de crise. Mas naquele momento você vai fazer. E é importante que faça. No momento decisivo de um jogo, tudo que um atleta quer é uma orientação para que ele lide com aquele momento de insegurança, de incerteza, de dificuldade, que é o momento da decisão. Você tem que ser assertivo. É isso aqui, vamos por aqui. Né? Vai. E aí você está assumindo a responsabilidade, a sua responsabilidade como líder, e está dando a ele aquilo que ele precisa naquele momento, que é segurança. Porque ele tem dúvidas naquele momento. Você também tem. Mas como líder, naquele momento não é muito dar dúvidas. Você tem que dar convicção para as pessoas. Dar convicção para as pessoas. Você não pode transparecer dúvidas. Você tem dúvidas, obviamente que tem, mas não pode transparecer. É por aqui. E vai. E ali. Por dentro você está morrendo aqui eventualmente, mas vamos embora. E vai fazer. Crise é isso. Agora, normal, ouça as pessoas. McRaven fala isso, que tomava as decisões, reunir os lieutenants, não no momento de crise, no momento de tomar decisão para uma estratégia de médio e longo prazo. Ele ouvia todo mundo, horas ouvindo. Depois ele tomava a decisão a partir daquilo que ele tinha ouvido. Né? No momento da guerra, explodiu uma bomba lá, isso. Já tendo informações, já tendo todo esse arcabouço de ideias e de inputs que ele tinha recebido ao longo do tempo. Mas saber ouvir as pessoas. Muitas vezes ouvir aquilo que não é dito, né? Porque atletas, então, sob tensão. Então, você lê. A linguagem corporal é algo que denuncia tudo e mais alguma coisa. Assim como nos denuncia também como líderes, né? Você sabe que eu li algo que eu até postei esses dias também, que para mim faz muito sentido, que as palavras foram inventadas porque o corpo humano não consegue mentir. Isso é profundo, né? Se a gente pensar. Total. Através das palavras você quer dissimular algo que você está ali, é inseguro, quer que seja, e você vem com alguma coisa ali. Então, realmente, você tem que tentar, de alguma forma, a questão da linguagem corporal, e tem textos sobre isso, tem inclusive um TED muito bacana sobre a questão da linguagem corporal, como ela é poderosa em momentos, em tantos momentos. E lidar com esse bichinho aqui, tem um outro bichinho aqui que eu queria puxar para a gente fechar esse primeiro bloco. Com tantas histórias, tanta realização, tanta conquista, você tem acesso a gente muito bacana. Como manter o bichinho da vaidade sob controle? Você tem algum tipo de auto-check que você faz de tempos em tempos? Porque isso daqui é algo que, infelizmente, quando a gente olha a história de grandes líderes, talvez eles sejam uns elementos aí de uma das armadilhas mais mapeadas e ainda assim, né, muita gente cai. É um pouco um exercício, mas o meu tem uma coisa assim. Eu nasci numa família de 5 irmãos. Então a coisa nunca teve de protagonista, você divide, você é parte de algo o tempo inteiro, desde ali. Pouco importa se eu chegava em casa com a medalha de ouro olímpica, na casa dos meus pais, ou se eu chegava em último lugar. Se eu deixasse a toalha molhada em cima da cama, era bronca. Né? A minha mãe ia saber se eu me alimentei, sabe? Meu pai queria saber se eu respeitei as pessoas, se eu fui cordial, se eu fui correto, quer que seja. Então, tem coisas que exercícios de vida e lições vão te mostrando o que realmente é importante. Né? Eu devo em algum momento ter errado. Com certeza. Mas se há alguma coisa que me incomoda, quando eu tenho ciência de que de alguma maneira eu permiti que a minha vaidade tomasse um espaço, isso me incomoda muito. Me incomoda muito. E outra coisa assim, eu estou sempre buscando desafios que me demonstrem que eu sou absolutamente normal. Né? Se perguntar, mas com um treinador. Não, eu não sou um treinador. E mesmo, né, com título e tal, mais brilhante do que outros, ou mais inteligente, ou mais criativo. Mas com a toda virtude, eu desisto com dificuldade. Então, eu persisto na busca de soluções. Então, talvez eu tenha vencido mais pela persistência
em combinar coisas que eu observava, que eu via, que eu lia, que eu estudava de diversos grandes líderes, diversos grandes coaches, quer que seja. Uma combinação daquilo tudo, né? Então, assim, para mim, eu tenho muita... Aí eu vou lá para um pelotão de ciclismo. Eu sou o Peba, literalmente, que é a última categoria, eu fico ali, aprendendo e fazendo. Você vai escalar uma montanha, você sabe que ela vai te pegar. Não adianta você achar que você é arrogante, vai vencer, você não vai. Você vai lá fazer lá o meio Ironman, tal, você sabe que você vai cansar, que você vai ter câncer, vai doer, que vai tal. Mas é um exercício. Só não precisava ter taxinha na pista, né, coach? Pega, mas também é um exercício. Porque é o seguinte, olha que interessante. Eu fui para lá e eu comecei a ver que eu estava, dentro da minha perspectiva, bem condicionado. Algo como 6 horas, parecia alguma coisa perto de 6 horas, factível, bacana. Mas o meu primeiro intuito lá atrás, com toda humildade de um totalmente iniciante, era completar a prova. Completar sem me machucar, etc. A natação, o pedal e a corrida. Completar, bacana, chegar, concluir e a medalha de participante. Esse era o objetivo. Você se sente melhor preparado? Poxa, alguma coisa assim é uma referência, legal. Aí vai, tá indo, boa na natação, bom, aí pum, fura um pneu. Pô, não consegui tirar a roda, fiquei meia hora esperando o mecânico vir me ajudar, fantástico, os mecânicos estavam atendendo a centenas de pessoas que tiveram os seus pneus furados em função das taxinhas e preguinhas que jogaram, infelizmente, né, pelas pistas da corrida. Ok. E aí, furei. 1 quilômetro da frente, eu furo o segundo pneu. Já não tinha segunda câmera, etc, tal, perdi mais um tempinho. Aí eu falei, agora o jogo mental começa. Primeiro, o que eu vim fazer aqui? Completar a prova. Você me vai, pô, chega. Porra, perdi 40 minutos, vou ficar num tempo totalmente aqui, mas que tempo aqui? Aí era o meu ego entrando na história. Eu vim para completar a prova, e é o que eu vou fazer. E aí você vê que as pessoas dessa tribo, mesmo os mais capacitados, têm a humildade de entender que esse é um esporte que ele te quebra muitas vezes e você vai ter que, humildemente, se render a uma dor, a uma câimbra, alguma coisa e completar aquilo ali. Se você não tiver ganhando, um cara que é um favorito para ganhar, não tiver a condição de ganhar e ele desiste, para mim, o ego entrou na história. Ao não ter a condição de ganhar porque furou um pneu, então eu não vou competir, não. Você vai competir. O que é competir? É dar o seu melhor. E aí você vai comparar com o tempo do outro eventualmente, mas aconteceu, ponto. E aí eu falei, o jogo mental começa agora. Vou completar aqui e depois você ir para correr. E depois você vê toda aquela tribo lá, e poxa, aí me viam, falavam, para dentro e tal. Eu vi o quanto isso de quase uma certa solidariedade, porque é sofrido. É sofrido. E uma pessoa falou uma coisa muito interessante. Esses esportes de endurance, eles talvez abram a sua mente para alguma coisa mais ampla de resistir a, de lidar com. E no meu caso, especificamente, teve essa coisa do exercício de não permitir que aquilo ali que fosse... Eu gostaria de fazer uma nova prova, eu vou fazer, e buscar esse elemento aqui, que é alguma coisa razoável dentro da minha capacidade, dentro da minha, tal, sem correr riscos excessivos, de nenhum tipo, entendeu? Mas é por aí. Fazer o meu melhor. Sabe aquela sensação? Eu fiz dentro daquelas condições que eu tinha, o melhor que eu tinha a fazer. Se nós, cada um de nós, pensasse dessa maneira, né, é a forma da gente ver, né, e da gente lidar com essa questão que se coloca o tempo inteiro. Uhum. E nas atividades de maior visibilidade, há um risco maior. Porque você está o tempo inteiro... Eu costumo dizer que no esporte, você é alçado de Midas a destemperado como uma derrota e uma vitória. Bernardinho venceu Midas. Não, Bernardinho perdeu destemperado, grita muito. Não se iluda, imaginando que você é um Midas quando você ganhar. E também não se desespere, não se deprima, imaginando que você é tão ruim quando eles querem fazer você crer quando você perde. Você não é. Você está em algum lugar no meio daquilo tudo. Aprende, assume responsabilidades e melhora, se mantém humilde. Depois do primeiro, ele diz, olha, começa 0-0 de novo. É encarar cada dia como day one. Chegar no treinamento. Um dia teve um senhor da Netflix lá, visitando nosso treinamento na Urca, time do Sesc Flamengo. Treinando a rapaziada lá, domingo de manhã. Estamos treinando. Domingo, eu costumo brincar dizendo que tem missa. Com o pastor Bernardinho, a gente vai treinar. Elas se desesperam. Aí vamos treinar. E quando chegou lá, sentou um pessoal, tinha esse senhor americano, estava lá. E ele falou, fui lá na confederação de vôlei ver, e eu percebi o seguinte, na timeline daquilo que eu li, tem sempre você aparece em todos, assim, o seu nome, Bernardinho, está aqui, ao longo do tempo, é que eu estou há muito tempo, estou aqui, ok. E eu cheguei aqui, aí estava ali alguém limpando o chão, você estava lá enxugando o chão, carregando o caixote, eu vejo você carregando o caixote, eu falei, ele que é o Bernardinho, ele perguntou para alguém que ele não me conhecia, tinha ouvido falar, coach, eu sei que tal, e eu estava dando treino, mas ele não sabia que era eu ou não, nós tínhamos uma comissão técnica e tal.
Eu falei assim, agora eu entendi porque isso aqui dá certo. Porque você é um componente. Por que eu não vou pegar o rodo e enxugar o chão? Por que eu não vou carregar o caixote que a gente sobe em cima? Entendeu? Então, é o que tem que ser feito. O que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo? Quando acabar essa história, porque eu não sei o que está escrito ainda, mas alguém em um momento vai escrever lá. Quando você estiver em algum lugar aí viajando e olhar e ver assim, não, esse foi um cara que trabalhou duro, que se dedicou com paixão àquilo que ele se dispôs a fazer e que se preocupou de verdade com as pessoas, em fazer delas a sua melhor versão. Eu tenho para mim que quando eu não consigo extrair uma pessoa ou ajudar a pessoa a se desenvolver, eu falei na minha missão. Eu fico mal depois de uma temporada quando eu sinto isso em relação a alguém. Mesmo que aquela pessoa tenha... Não, mas eu não consegui. E eu me sinto mal. Entendeu? Mas tem um treino mal dado. Eu vou embora frustrado. Mas amanhã tem outro. Tudo bem, mas hoje foi mal dado. Aí eu falei, cara, eu poderia ter feito melhor. Entendeu? Então... E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter aqui? Eu gostaria de perguntar o seguinte, né? Eu já fiz tantas escolhas erradas, algumas certas. Né? Se você fosse escolher um único elemento, né? Detectar um elemento que você estaria como o principal na escolha de uma pessoa para uma posição importante dentro de um time, que uma característica seria essa? Talvez a característica que eu olharia primeiro para mim é se eu estou conseguindo sair da visão da árvore para a visão da floresta. Porque com o tempo eu aprendi que não existe bala de prata. Não existe um executivo que dá certo em todas as empresas, com todos os times ou em todas as culturas. E muitas vezes a falha na escolha está em você não ter identificado exatamente quem você precisa com o que você precisa. Porque a partir do momento que você sabe exatamente o que você precisa, puxa, hoje com técnica, com experiência, você vai identificar. Mas o que eu vejo é que, infelizmente, a maior parte das empresas, perdi um contador. Já sai jogando no currículo a palavra-chave contador, assim, já quem tem experiência. Mas peraí, o que você precisa? Uma reflexão. Os contadores que deram certo nessa empresa deram certo por quê? Os que deram errado por quê? As pessoas aqui do time normalmente estão precisando de que tipo de suporte? Eu acho que esse entendimento, que é justamente sair da visão da árvore para a floresta, talvez seja o elemento mais importante. Porque não é o melhor, é o certo, né? Para aquela situação, para aquela condição, para aquele cenário. Isso é uma coisa que eu tenho tentado, né? Dentro das escolhas de time, dentro da possibilidade de orçamento que a gente tem muitas vezes, mas é detectar isso. Quem é o certo para essa função? Você traz alguém que parece ser, mas que não é o adequado para aquilo, né? Está na visão não vai ser a bala de prata que vai resolver. Não vai, né? Tem algo que vai muito além disso aqui. E um pouco do que a gente fala, né? Idealmente, se você tivesse o poder de ter todo o tempo do mundo, todo o dinheiro do mundo e as pessoas que você quisesse, você consegue fazer praticamente tudo, tirando morte, alguns elementos que você não tem controle, o resto você faria tudo. Agora, ser líder é fazer o que precisa ser feito com os recursos que você tem, né? Como descendente de família italiana, né? Italiano sempre coloca comida em todos os exemplos, mas como é que você faz um bom molho de tomate com os tomates que tem? É isso aí. Você sabe que tem uma coisa assim, quando você começou a escrever o livro e aí eu recebi parte do material, aí escrevi um pequeno texto, e ao ler o livro, já presenteei o livro, tem exatamente a ver com isso que é a sua missão de vida hoje, encontrar o lugar de potência das pessoas. E eu me identifiquei tanto com tantas coisas, realmente aprendi tantas coisas de pessoas de áreas diversas que estão lá no livro, de experiências tão incríveis, histórias, que essa é a grande missão de um líder. Qual que é o seu lugar de potência? Exatamente. Qual é o lugar de potência de cada um dos nossos aqui? Como colocá-los? E qual é o meu lugar de potência? O meu lugar de potência como líder deveria ser descobrir o lugar de potência, né, de todos aqueles que estão na minha equipe, no meu time, etc. Né, e trazer pessoas que por uma posição, como vocês fazem, que é necessária para uma empresa, mas que aquele seja o lugar de potência daquela pessoa, né? Que vá contribuir, como você falou, não adianta trazer alguém, não, é a melhor jogadora. Mas ela não é uma jogadora adequada para nós. O erro que eu cometi ao contratar uma grande jogadora americana, no final ela acabou a competição, ela era a principal jogadora tecnicamente falando e o maior salário, ela terminou na tribuna, ela sequer mudou de roupa na final, porque ela não era mais adequada para o nosso time. Entendeu? E não tem nada a ver com caráter, tem a ver com adequação para... Né? Eu achei que ela fosse a nossa bala de prata.
E não, né? A floresta funcionou muito bem, as coisas aconteceram muito bem com aquelas que estavam ali funcionando e sem a presença dela. Né? Não existia isso, mas naquele momento eu achei que pudesse ser, né? Poxa, eu tinha um certo orçamento, falei, deixa eu aqui, dólar 2-1, consegui fazer aquela... Bons tempos. Mas bons tempos, hoje em dia, é realmente fazer com as limitações que tem. Mas assim, também é um exercício muito interessante, né? Extrair de onde as pessoas acham que não tem, sempre tem. E, Bernardinho, chegamos agora no momento Dona Ângela. Complete a frase, eu sou esquisito por quê? Sou esquisito porque eu sou um psicopata por treinamento, então as pessoas falam, se é um maluco psicopata, treinar, eu realmente sou Escadinha que fala. Todos eles. Meu filho fala, você é muito parecido com teu pai, sou, mas tem uma coisa que ninguém é parecido com ele, que é treinar. Você falou da adequação e tal. Eu fui para o time da França, fiquei lá, depois acabei por questões pessoais não voltando. Depois eu fiquei refletindo muito, não seria o meu lugar de potência. Grande time, talentosos, mas eu não seria o treinador mais adequado para a cultura daquela empresa, daquela instituição lá. E qual foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo dos esportes? Maior perrengue, situação engraçada. Você sabe que eu, ao longo do tempo, eu tive sempre uma grande dificuldade em... Eu me divirto nas situações assim de sofrimento, não é o termo, mas sabe essa coisa da dor, da dedicação, da dureza, sabe, do sangue no bom sentido, do suor ali. Então, assim, a diversão é quando os jogadores, né, me zoam de uma maneira, né, por exemplo, um dia nós estávamos num treinamento na Olimpíada e chegou o treinador de triatlon, que é o único cara que dá bronca em mim, os jogadores diziam. Eles ajoelharam dois treinadores, Phil Câmara filmando. Nosso mito, o homem que dá bronca no Bernardinho, hoje das porras, Bernardinho tá ajoelhado, e o Ali 3-1 filmando, vermelho, graça, e ele também. Mas ele, assim, a gente acabou criando uma certa relação de amizade e de um respeito, mas que dava espaço para esse tipo de coisa. Eles me fizeram passar por algumas vergonhas do tipo, sabe, ganhar alguma coisa, eu ter que cantar em público porque eles tinham feito alguma coisa que eu dizia que eles não iam fazer. Eles queriam sempre me provar errado. Né? Me provar, vamos fazer e você vai ter que fazer. É uma boa moeda de troca, né? Pô, maravilhosa. Eu passava vergonha numa boa. Foram várias. Sabe, do tipo de ter que chegar em alguém e, sabe, galantear uma pessoa para eles rirem de mim, eu tomar um toco, obviamente, entendeu? Clássico, entendeu? Mas, enfim, mas foram... momentos assim inesquecíveis. Tivemos momentos muito duros, mas eu sempre... Esses momentos me faziam tão bem, sabe? O pós, porque nós fizemos... Sabe, você sai de um treinamento, de uma partida, de uma coisa, você fala assim, você colocou o sangue na arena, você fala, caramba, é para isso que nós viemos aqui, sabe? Eu acho que isso fazia muito bem para mim. E um ponto que eu não queria deixar de abordar, você passou rapidamente por isso e me remeteu a algo que você já fala há algum tempo, da tua dificuldade, muitas vezes, de celebrar. Quando você olha para esse aspecto, o que é? Talvez é um desconforto, não vê importância, ou é o espaço do time? Me ajuda a decupar um pouco esse aspecto. No primeiro momento, assim, eu achava que era um espaço do time. Até que meu filho disse para mim, pai, eles sentem a sua falta lá, eles querem você comemorando com ele. Até aquela coisa de eu erroneamente imaginava, e é totalmente equivocada, porque eu entendo perfeitamente a necessidade de se comemorar, de se reconhecer, de se festejar as pequenas e grandes conquistas. Uma pequena conquista é para ser exaltada e seguir em frente, não é que você vai baixar a guarda, né? Seguinte, mas eu ficava com esse receio de demonstrar quase que uma fraqueza. Tá errado. Um dos grandes erros. Quando eu olho para trás, eu gostaria de ter ido muito mais, ou ficado muito mais nas comemorações que eles curtiram e eu não curti. Nenhuma. Eu não ia, como treinador, a desfile de abertura, que é a coisa mais linda, eu não ia. Porque eu estava trabalhando e fazendo. Tá errado, eu via, fazia e tal. Tá errado. Entendeu? Tem que ir, tem que fazer, tem que compartilhar esses momentos também com o seu time. Entendeu? E ele falou, cara, os caras queriam que você estivesse lá. Uhum. Eles falam, eles sentem, etc. Tal. Então nós temos lá o que continua até hoje, que é cultural, um dos nossos rituais, que é o churrasco quarta-feira. Eu ia, ficava lá um tempo, trocava com os rapazes e tal, e depois eu deixava o espaço para eles. Tudo bem. Né?
também nas festas de comemoração que rapaziada e tal, depois de um certo horário os gatos ficam pardos, eu tenho que também... É melhor até ir embora, tem coisa que é melhor não ver, né? Mas assim, eu tinha muita dificuldade. Eu já estava, muitas vezes, a própria comissão técnica chegava e eu já estava em cima de planilhas e de planejamento da semana seguinte. E isso não é bom. E caminhando agora para o final, o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidades? Bom, nos últimos, um pouquinho mais do que isso, eu desenvolvi o idioma do francês, aprendi sobre a cultura francesa um pouco mais nessa tentativa e no projeto França, o que me fez entender muito mais a questão da diversidade cultural das instituições de esporte, como é que eles são vistos em diversos países. Para mim foi eu diria que um enorme aprendizado, né? Comecei a ler muito mais a respeito de equipes brilhantes, né? Confesso a você que muitas das histórias, né, que estão no lugar de potência me trouxeram insights para que eu fosse procurar informações de algumas coisas. Digo assim, aprendi muito sobre a indústria de food tech, novas questões com pessoas que me trouxeram olhar para esse olhar aqui, de novas frentes, novas possibilidades de mercado, o que essa rapaziada está olhando e fazendo aí. Tentei entender um pouquinho mais desse mundo de NFT e confesso a você que, embora entenda um pouquinho mais hoje, mas sinceramente não é alguma coisa que me empolgue tremendamente. Então, uma coisa que se a coisa não é que eu não veja a relevância, pode ter muito, mas não tocou em mim, tem que tocar. As pessoas acham, tem uma amiga que fala, não, você é mais racional. Eu sou um cara totalmente emocional, né, que tento não permitir que ela tome conta de tal forma que a razão se perca. Mas, então, assim, sabe o que me preocupa hoje, assim, o que me incomoda às vezes? É que hoje eu tenho muito mais ciência ou consciência de que eu tenho tanta coisa para aprender, eu não vou ter tempo para aprender tudo que eu gostaria de aprender. O tempo passa e o que nos gera um certo desconforto é assim, a quantidade de novos livros que eu gostaria de ler. A quantidade de novo conhecimento que eu gostaria de absorver. Se a gente tivesse a capacidade de comprar os livros junto com o tempo necessário para ler, eu não sei como é que você tá, mas a minha pilha de livros não lidos, a minha capacidade de comprar livro versus minha capacidade de ler. É capaz de comprar, ganhar. Ganhar, né? Também. Exatamente, você vai recebendo, fazendo, e agora? Vai batendo uma certa ansiedade, né? Você vai falando, calma, tenho 2 na mochila, que andam comigo, para cá, para lá. Tem Kindle, mas eu gosto de livro físico. Tenho Kindle, mas eu gosto de livro físico. Então eu gosto de fazer, eu gosto de rabiscar, de fazer, de anotar, de ler, né? Então estou lendo sobre a mente, nós falamos sobre isso no curso, né? Sobre a questão da agilidade da mente, etc. Está aqui comigo. E estou lendo um que é sobre também uma questão mental, o que eu penso quando eu corro. Que é sobre a coisa da corrida, do jogo mental da corrida, do mindset, não é da questão técnica da corrida, que eu tenho que melhorar muito também, entendeu? Mas são os 2 livros que estão na minha mochila, que me acompanham. Vou para o Rio, volto para o Rio, vou para cá, vou para lá, estou sempre ali. Então, tentando entender um pouco mais disso. E o que eu gostaria muito é de investir nisso, e nós conversamos sobre isso, porque a idade vai chegando, né? Claro que a morte, a finitude está ali, mas que eu gostaria de continuar, né, lúcido, capaz de continuar interagindo, fazendo, trocando com as pessoas até o último dia. Isso, para mim, é o grande sonho. Você sabe que teve até... A gente estava conversando na última reunião que eu fiz com os diretores, e a gente sempre, antes de entrar nas discussões dos temas de negócio, a gente gosta de fazer um aquecimento, que a gente chama de check-in, que a gente coloca algumas perguntas justamente para fazer uma reflexão. E uma pergunta que eu achei maravilhosa foi: se você, nos seus 90 anos de idade, numa situação difícil, tivesse que escolher entre voltar a ter o seu corpo de 20, 30 anos ou a sua mente de 20, 30 anos, o que você escolheria? Excelente. Excelente pergunta. A minha mente de 20, 30 anos. Porque o meu corpo já viu que tinha que viver e ele vai sofrer. Claro que, poxa, começa a cansado, né? Mas, cara, a mente, se você perder essa vitalidade, essa vontade, que eu vejo às vezes assim, né? Uma pessoa vai perdendo o interesse. Eu não quero perder o interesse pelas coisas. Eu quero, sabe, às vezes, quando eu vou para a faculdade eu quero ser paga para dar aula. Mas eu quero estar lá. Eu quero ser desafiado. Eu quero, sabe, trocar. No final de semana tem um curso, mas eu quero ir lá. Quero interagir, eu quero não ter uma resposta e me incomodar de não ter a resposta. Ou ouvir de um tema que eu estou ali boiando, pedindo para alguém desenhar para eu poder entender, mas fazer um esforço para entender. Então, se a gente perder isso, não sei, eu acho que perde um pouco o sentido.
E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast ter uma conversa como essa que a gente está tendo. 3 pessoas bacanas? Vamos lá. Para falar de desempenho e tal, convido o Joel. Já teve aqui o Joel J? Ainda não, preciso trazer o Joel. Estou batendo a agenda com ele. É muito bacana para você falar, sabe, desempenho de pessoas, tal. Um cara também oriundo do esporte, mas que tem uma coisa muito legal, ele vale muito a pena. Você falou do André Heller, que é um... O André, mais do que se ele merece estar num lugar como esse, porque por toda a trajetória dele. O André Heller é o clássico exemplo daquele jogador de talento mediano, capacidade física mediana e que transcendeu. Então, e hoje, né, tudo aquilo que ele acabou estudando, fazendo, se dedicando, não apenas ele merece ter um espaço no lugar de potência. E você já trouxe uma pessoa que eu admiro muito, acho ela uma pessoa fantástica, e como ela lida com isso, que é a Natalie Klein. Eu assisti o episódio de vocês, foi maravilhoso. Queria falar de uma mulher assim que eu admiro, tem tantas que eu admiro. A Renata Vig da Copenhagen. Cara. Nossa, a Renata, eu tô tentando bater a agenda com ela, eu preciso trazer ela aqui. Como é que ela... Assim, eu vejo... Assim, é claro que eu vejo os negócios, tem tantas pessoas bacanas, Rony e tal, uma galera espetacular, mas para falar de uma mulher empreendedora, né? A Renata tem uma história muito legal. Incrível, entendeu? Porque... Ó, Renata, você tá nos escutando aqui, ó, vamos bater as agendas aqui, uma hora vai dar certo. Não, tem que dar. Eu acho que ela é uma pessoa incrível. Tem muita gente bacana, né? Pra gente... Quantas pessoas a gente gostaria de tomar um café e bater um papo, né? Então... E sabe que no passado eu tinha um pouco assim... não, vamos fazer um documentário, vamos fazer não sei o que lá. Eu falei, não, eu não quero isso, não. Escrever um livro, não quero, não. Mas quanta curiosidade eu tenho a respeito de tantas pessoas... Né? E certamente algumas pessoas têm curiosidade a respeito da gente. Por que a gente não conversa aqui? Por que a gente não escreve um livro para falar de algumas coisas? E não é uma é para... Não, essa conversa que a gente está tendo aqui, a conversa, normalmente a gente está almoçando, tomando café, isso. Por acaso hoje a gente está gravando, mas esse bate-papo precisa estar registrado. E o seu livro, ele traz tantas histórias de tantas pessoas, de tantos aprendizados, que assim, não é um livro falando eu, Baza, não. Você traz leituras suas, no sentido da leitura de mundo, leitura de experiência, leitura de situações, isso vai falando das pessoas. Então... Essa é a ideia. Quando eu fiz Transformando Sua Orelha lá atrás, era para relatar algo assim, e até hoje as pessoas falam, mas é assim, não é para, porque, não, estou querendo, um livro egotrípico. Não, eu quero compartilhar algumas coisas, olha, legal, bacana, não concordo. Então, eu digo isso porque o lugar de potência, o livro ele traz isso, ele instiga as pessoas a muitas coisas legais, a reflexões bacanas. E eu acho que essa é a ideia. Se a gente bate um papo aqui, as pessoas vão pensar poxa, isso aqui me fez refletir o que eles conversaram aqui. Preciso dar uma pensada nisso. O objetivo foi alcançado. Um pouquinho que, nas, milhares de pessoas que vão ver o podcast, um pouquinho que a gente suscite dessa reflexão. E eu brinco dizendo que tia Ângela, de vez em quando, tem algumas coisas que fazem pensar muito, aquele tom de brincadeira jocoso, mas, cara, tem coisa... Você ri... Mas entra aqui e você fala, ó, atenção, em tom de brincadeira. A dona Ângela faz mais sucesso do que as dicas de carreira, viu, Bernardo? É tão verdadeiro, sabe? Você olha para aquela senhora que tá lá, não sei o que lá, e ela diz verdades, né, duras para você, né? De uma forma interessantíssima. E, coach, o que é felicidade para você? Felicidade para mim é estar cercado das pessoas... Saber que elas estão ali, que você ama, que você considera, e saber que elas também podem contar com você. Eu até postei uma vez um vídeo, eu posto uns vídeos assim, né? Eu costumo dizer que meu Instagram ele não tem nada assim. É claro, botei uma coisa... Quando eu botei o negócio muito interessante ver quantos comentários no post do Iron lá, do meio Iron. Mas foi pelo texto e pela minha reflexão sobre ele. Eu tenho um pouco isso, né? De não comemorar, né? Eu não sou o amigo que você chama para comemorar. Mas se você tiver dificuldade, conta comigo. Só de alguém falar aquelas verdades que dói, puxar... Isso na dificuldade você pode contar. De uma certa maneira me faz feliz poder saber que tem algumas pessoas que podem contar comigo, isso me deixa muito feliz, né? E eu estou descobrindo novas coisas, descobrindo novas pessoas que estão mostrando lados diferentes. Meu irmão disse uma vez, mas poxa, tal, conheci uma pessoa, não, totalmente diferente. Meio Eduardo e Mônica. E ele falou, aí eu estava pensando sobre isso, mas tão incompatíveis, tão improváveis, mas aí a coisa te desperta para isso traz uma certa felicidade onde eu não sabia que poderia existir, descobrindo coisas novas, descobrindo relações novas, né? Seu filho ainda é pequeno, mas a cada etapa é uma nova etapa. Então
tive muita felicidade com meus pais não estão mais aqui, mas eu penso nele com felicidade. Dificilmente eu choro de tristeza, eu choro de emoção ao me lembrar dele. Tudo que a gente viveu juntos. Não posso me lamentar aos 62 anos de ter perdido meu pai aos 91. Tive a oportunidade de conviver com ele mais de 60 anos. Não é justo me lamentar com pessoas, né, que tiveram pais maravilhosos que perderam muito prematuramente. Então, eu me lembro das coisas boas e a memória é essa e tal. E a cada etapa com meus filhos, né, ver isso para mim é a verdadeira felicidade. E digo para você assim, o ouro olímpico, as conquistas esportivas são muito efêmeras. Não há dia mais vazio do que o dia seguinte a uma conquista olímpica ou mundial. Sabe por quê? Aquele time, aquelas não vão mais se repetir. Você queria que aquilo fosse eterno. E não é, acabou. Acabou. E ela está simbolizada alguma coisa. Demais. Coach, antes de ir, tem um presente aqui. Deixar aqui, um presente da Marchon. Eles são fabricantes e distribuidores dos óculos da Nike. Eles fazem sempre aí, eles dão uma analisada no perfil do convidado para mandar um modelo aí que faz sentido aí, ó. Isso aqui é para as nossas próximas. As provas aí, já vai aqui. Vou voar. Muito bom, muito bom. Obrigado. E para a gente fechar aqui, coach, que projetos que vêm pela frente? Como é que as pessoas te encontram? Vamos lá. Não, eu não sou... Eu estou aí melhorando em algumas coisas, mas nós temos o projeto Transformando a Liderança que a gente quer realmente fazer acontecer, eu, você e o Vabo, e continuar aí, né, compartilhando experiências com pessoas. Eu tenho algumas ideias relativas a formatação de conteúdo, essas experiências todas, e colocar em streaming, colocar coisas, compartilhar um pouco mais disso, né? Ideia de um novo livro, porque lições da história após o Transformando Suor e Ouro, que são tantas, e são muitas lições. Não é para contar a vitória. Vão ter na timeline, tem algumas conquistas lá, mas é muito mais sobre lições e aprendizados. No Instagram eu estou ali, e agora eu entrei no LinkedIn. Agora entrei, efetivamente quero... Porque muito mais do que compartilhar as minhas coisas, é poder também ler muita coisa interessante que está lá, né? Dividir com pessoas, me conectar com pessoas. Né? Então, quero fazer um pouco mais disso aí. E no ponto de vista esportivo, além do time, da equipe desenvolver, eu quero fazer uma nova prova de meio Ironman de 70.3, que eu acho que é um desafio, porque eu gosto do processo. Tá pequena a lista, hein, coach? Mas dá, né? Tem que ter, né? Eu gosto do processo. O que eu mais gosto é quando os holofotes não estão ligados, o que acontece nos bastidores. Né? Quando você acorda às 4 da manhã e vai pedalar, ali que eu gosto. E que eu desafiava a turma. Você veja o nosso querido Álvaro Chocaí, quando nós chegamos, a gente se aproximou, ele nem fazia. Agora é um corredor incrível, um pace maravilhoso. De vez em quando dou umas estigadas nele. Aí eu pedalei 90 e corri 6. Pô, coach, assim não. Só para não perder a essência. Bom. Coach, obrigado mesmo. Poxa, olha, demorou, mas saiu. E, pô, que conversa maravilhosa. Tenho certeza que todo mundo saiu aqui com páginas e páginas de anotações. Obrigado, Baza. E sucesso sempre. Lugar de potência, encontrar esse lugar para todo mundo e poder ajudá-los a encontrar o seu lugar de potência. Essa é a sua missão. Valeu, demais. Obrigado.